aí, exploradores, beleza? Vamos falar de um assunto que sempre nos intriga: as influências da Lua na Terra. Então, se prepara, segura a vibe lunar e bora nesse remake. A Lua não é só uma rocha no espaço, ela é a melhor amiga da Terra. Imagina essa dança cósmica. Os cientistas chamam isso de interações gravitacionais, mas eu chamo de rolê sideral. A distância média da Terra para a Lua é de aproximadamente 384,400 quilômetros. Essa distância pode variar ao longo do tempo devido às órbitas elípticas dos corpos celestes. A Lua tem uma rotação sincronizada com a Terra, o que significa que ela leva o mesmo tempo para completar uma rotação em torno do seu eixo que leva para orbitar a Terra. Esse período é chamado de rotação sincronizada e é aproximadamente 27,3 dias. Portanto, a velocidade de rotação da Lua é na prática coincidente com sua órbita ao redor da Terra. As marés. A influência nas marés é incrível. A Lua tem um superpoder gravitacional que mexe com as águas dos oceanos. Isso explica essas marés malucas que a gente vê por aí. A Lua faz a Terra rebolar. A influência da Lua nas marés ocorre devido à sua atração gravitacional sobre a Terra. A Lua exerce uma força gravitacional diferencial nos oceanos, ou seja, ela atrai a água mais próxima com mais intensidade do que a água mais distante. Quando a Lua está no lado oposto da Terra em relação a um determinado ponto do oceano, ela puxa a água na direção oposta, causando uma elevação chamada de maré alta. Do lado mais próximo da Lua, ocorre outra elevação devido à atração gravitacional mais intensa, também resultando em uma maré alta. Nos pontos perpendiculares a essas posições, ocorrem as marés baixas. É importante notar que o Sol também exerce influência nas marés, mas devido à sua maior distância, a força gravitacional solar é menos intensa que a lunar. As marés resultam da combinação dessas forças e há variações durante o ciclo lunar, resultando nas marés altas, pleamares e baixas, baixa-mar. E o clima? A Lua também dá uma mãozinha nisso. Sabe quando rola um eclipse? A influência da Lua no clima da Terra é relativamente pequena em comparação com outros fatores, como a radiação solar, circulação atmosférica e padrões climáticos. A principal influência da Lua no clima está relacionada ao seu efeito sobre as marés atmosféricas. Durante as fases da Lua, especialmente durante a Lua cheia e a Lua nova, quando a Lua, a Terra e o Sol estão alinhados, as variações na pressão atmosférica podem ocorrer. Isso pode ter um impacto modesto nos padrões climáticos locais, afetando principalmente as áreas costeiras. No entanto, é importante destacar que as influências da Lua no clima são secundárias em comparação com outros fatores atmosféricos e oceânicos. Enquanto a Lua desempenha um papel significativo nas marés, seu impacto no clima global é mais sutil e é mais frequentemente estudado em níveis mais regionais do que globais. A Lua influencia na temperatura da Terra. É tipo o clima dando uma pirada. Bizarro, né? Eclipse. Um eclipse ocorre quando um objeto celeste, como a Lua ou o Sol, passa através da sombra de outro corpo celeste. Existem dois tipos principais de eclipses: o eclipse solar e o eclipse lunar. Eclipse solar: Lua entre a Terra e o Sol. Eclipse solar total. Isso ocorre quando a Lua está alinhada diretamente entre a Terra e o Sol, bloqueando total ou parcialmente a luz solar. Em uma área específica da Terra, as pessoas veem o Sol ficar temporariamente escuro. Sol entre a Terra e a Lua. Eclipse solar parcial. Isso acontece quando parte do disco solar é obscurecido pela Lua, mas o Sol não é totalmente coberto. Eclipse lunar. Terra entre o Sol e a Lua. Eclipse lunar total. Isso ocorre quando a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua. A Lua entra na sombra da Terra, adquirindo uma tonalidade avermelhada durante a totalidade do eclipse lunar. Eclipse lunar penumbral. Nesse caso, a Lua passa pela penumbra da sombra da Terra, resultando em uma sutil mudança na luminosidade da Lua. Os eclipses não ocorrem a cada mês porque a órbita da Lua está inclinada em relação à órbita da Terra ao redor do Sol.
Portanto, os alinhamentos perfeitos para eclipses são relativamente raros. Além disso, os eclipses solares totais só são visíveis em áreas específicas da Terra. O fenômeno é fascinante e muitas culturas têm tradições e mitos associados a esses eventos celestiais. Energia lunar. E tem gente que acredita que a Lua influencia até nas nossas vibes pessoais. Tipo, ela pode mexer com a energia, sabe? Será que aquela noite de lua cheia influencia nos crushes? A influência da Lua nos seres humanos é frequentemente discutida em termos de crenças populares e folclore, mas a ciência ainda não oferece um consenso claro sobre tais efeitos. Alguns mitos populares sugerem que as diferentes fases da Lua podem afetar o sono, o comportamento e até mesmo o humor das pessoas. Entretanto, a maioria das evidências científicas não sustenta consistentemente essas crenças. Estudos sobre a relação entre a Lua e o comportamento humano não apresentam resultados conclusivos, e muitos cientistas consideram essas associações como coincidências. É importante ressaltar que as influências da Lua no comportamento humano podem ser mais ligadas a fatores psicológicos e culturais do que a efeitos físicos diretos. Cada pessoa pode ter experiências pessoais que parecem coincidir com fases lunares, mas até o momento, a ciência não fornece uma base sólida para afirmar que a Lua tem uma influência significativa e mensurável sobre os seres humanos. Então, exploradores, a Lua não é só um farol noturno. Ela faz parte do nosso universo de formas inacreditáveis. Se curtiu esse papo lunar, dá aquele like, se inscreve no canal, a sua inscrição é muito especial para nós. E não esquece de compartilhar com outros exploradores. Valeu, até a próxima!